Olá, gente amada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. A Gislafer aqui falando sobre Áries na casa 2 para você que tem Áries na casa 2, na cúspide da casa 2, regendo a casa 2, ou então você tem um pouco de Áries nessa casa 2 e você quer saber como usar essa energia da melhor forma ali na casa 2. Áries, regido por Marte, então nós temos aqui uma forte energia marciana na casa das finanças, dos valores, aquilo que refere ao conforto, ao lazer, aquilo que te deixa bem e em paz consigo mesmo, né? E com Áries na casa 2, nossa, é interessante que é uma paz que vem através da briga, né? Da guerra. É interessante porque, assim, quando o signo de Áries está na casa 2, pessoal, num mapa astrológico, né? Se ele rege a casa 2 principalmente, nossa, ele vai influenciar a vida da pessoa de maneira relacionada ali aos gastos, a vida financeira mesmo, os recursos materiais dessa pessoa. E Marte indica que essa pessoa tem que lutar para conquistar isso, agir, não tem que ficar parada esperando as coisas acontecerem ou o resultado daquilo que ela faz. Não é só isso. É a ideia dela colocar a energia dessas questões dos valores pessoais para amadurecer e se tornar ganhos. Então, uma das coisas é você utilizar os seus próprios valores, os seus ideais pessoais. Tá? Se você tiver áreas na casa 2 é isso. Seus ideais pessoais de valores, de caridade, de amor, de, sabe, que você luta tanto para que as coisas aconteçam, é o que garante o seu sustento. Então saiba monetizar isso, saiba vender isso, saiba empreender com isso. Áries é um signo de empreendedor, né? As finanças e seguranças materiais vêm a partir disso. Áries numa casa 2, por exemplo, com a energia de Marte, né, Marte vai influenciar muito. Então indica que a pessoa tem uma abordagem mais ativa, determinada em relação à vida financeira, aos gastos, ao salário que ela ganha. Pode ser um salário mínimo, pode ser dois, três, pode ser milhões, mas a ideia é que é uma forte motivação para conquistar segurança material e buscar oportunidades para aumentar esses recursos. Ou seja, como aumentar isso, mas para que aumentar isso? Então precisa da motivação certa. A pessoa que tem áreas na casa 2 pode ser muito corajosa e empreendedora quando se trata em ganhar dinheiro, mas ela precisa de ter uma atitude proativa na busca por essas oportunidades, essas fontes de renda. Então qual é a motivação para isso? Então pode ser uma pessoa que, se não se sente motivado o suficiente, não busca. Porque qual é a motivação mais necessária para buscar esses recursos? Quanto de energia ela está disposta a gastar? Será que muitas vezes ela não gasta muita energia em algo que não valoriza? Porque a influência de Ares numa casa de valores pode afetar a maneira como a pessoa valoriza até a si mesma. Então ela pode ter uma grande confiança em suas habilidades e talentos, e aí isso faz ela se tornar reconhecida por suas conquistas e esforços, mas também pode trazer uma grande necessidade de afirmar sua independência financeira e autonomia pessoal. Então Ares na casa 2 possivelmente valoriza sua própria individualidade, mas só se ela se sente motivada a buscar o seu próprio caminho de vida a partir do que ela se conhece como quem ela é. Então ela pode, por exemplo, com Ares na casa 2 se sentir desmotivada porque não tem muitos recursos. Só que ao mesmo tempo, por não ter muitos recursos, é o que traz a motivação para ela. Só que como ela vai fazer isso? Aí ela tem que pensar em um monte de estratégias. E aí começa a ideia do ariano ter, né, com casa 2 aqui, se não tiver planetas aqui, significa que tem que trazer a energia de fora, de outra área da vida, para a casa 2. Mas se tiver algum planeta ali, já usa aquela energia daquele planeta. Aí depois observa aí, né, o planeta X na casa 2 para saber como é que é, né? Mas assim, a energia impulsiva de Ares na casa 2 nesse caso, pode se manifestar em hábitos de gastos excessivos ou gastos imprudentes para a pessoa. Pode, a pessoa se motiva ou se autovaloriza, né, busca essa ideia de fomentar os prazeres e os confortos muito rápido. Ela pode ser propensa, por exemplo, a gastar de forma impulsiva sem considerar totalmente as consequências financeiras do mês que vem.
né? Estourar o cartão, se divertir agora nesse momento aqui, que eu tô com quem eu amo, com quem eu gosto, os prazeres, né? A casa 2 é a casa do conforto, do prazer também, né? Aquele, comida gostosa, um banquete. O banquete aqui pode ser com pessoas, né? Você entenda como você quiser, né? Pode ser as pessoas que você gosta, que você deseja, né? Uma noite, ou pode ser uma pessoa que você também está passando uma noite romântica, uma noite mesmo de prazer. É importante que a pessoa esteja atenta se esse comportamento que você procura, né, não deixa você descontrolado, porque a ideia é desenvolver um controle e disciplina financeira para evitar problemas a longo prazo. Não estou dizendo que é errado ou não pode fazer, estou dizendo que em que medida isso afeta a sua saúde emocional, a sua saúde física, a sua saúde financeira. A pessoa com Áries na casa 2 pode ter uma atitude competitiva em relação aos recursos materiais, ao trabalho que tem, a quanto ganha. Ela pode se sentir motivada a superar as outras pessoas e a ser melhor que as outras pessoas apenas porque quer sentir melhor. Se isso é uma maneira de se sentir competitiva e crescer, ótimo, mas se não, pode ser apenas aquela pessoa que fica, olha, eu ganho mais que você, e aí começa, né? Essa energia competitiva pode ser uma fonte de impulso e motivação para alcançar o sucesso financeiro, mas assim, é aquilo que eu repetindo, né? É necessário equilibrar para ter uma abordagem saudável, colaborativa. Observe que aquela pessoa que ganha menos que você, ou que ganha mais que você, ela pode ser um sócio, ela pode trabalhar para você, ou ela pode ser um sócio. Então aprenda, né, a negociar com as pessoas nesse sentido. Observe que a pessoa que trabalha para você, que você paga um salário, querendo ou não, mesmo que não seja algo tão formalizado, ela está negociando a mão de obra para você, ela está lhe vendendo a mão de obra dela. Então, nesse sentido, Ares na casa 2, nossa, você tende a ter valores e experiências específicas em sua vida em relação a isso, a essa questão da vida financeira, brigar por dinheiro, né? A pessoa com Ares nesse sentido, Marte, né, na casa 2 assim, nossa, valoriza muito a independência financeira, busca ter controle sobre os seus próprios recursos e deseja conquistar sua própria segurança material, porque é para ontem, é assim que é a vida, né? Então a autonomia financeira acaba se tornando até uma prioridade quando ela acorda, que para ela exercer o que ela quer, né, os sonhos, as inspirações que ela tem que se esforçar para alcançar. Então, esforços individuais. Então, quando ela acorda, ela tem esse insight, ela percebe que tudo que ela faz tem um gasto, mas esse gasto é válido? Quanto vale esse gasto? O que ela está disposta a sacrificar, né, a honra dela, né, para poder ela ganhar mais ou ter mais. Então, a pessoa com Ares na 2, por exemplo, tem a questão da coragem, a iniciativa para essa vida financeira. Qual é a motivação disso? Quem ela vai conhecer? O que ela vai conseguir? Mas é necessário que esteja disposta a assumir riscos e riscos calculados, tá? E explorar novas oportunidades, expandir recursos, aprender sobre algum determinado assunto, a ousadia, a disposição para enfrentar desafios que são questões características que na casa 2 ganham peso. É como se para poder conseguir ganhar aquilo ali, tem que valorizar algumas dessas habilidades, né? A fome pelo sucesso, pelo crescimento, né? Pela criação, pelo investimento, para se destacar pelas conquistas que faz, pelo dinheiro que retorna. A energia competitiva de Ares, né, essa força marciana, numa casa de valores, numa casa que fala de honra, fala de hombridade, fala de prazer, fala de descanso também, porque se eu trabalho e ganho, eu tenho que aproveitar aquilo ali, tenho que gozar da riqueza. Então, tem uma motivação intrínseca fervorosa, né, para superar as outras pessoas. Mas observe, a ideia muitas vezes, a competição muitas vezes tem que ser, amado, com você mesmo do passado, uma situação complicada que você passou, uma dívida que você teve que pagar, uma história complicada que você vê. Então, quais empreendimentos financeiros vai condizer com isso? Então, muitas vezes, essa competição tem que ser saudável, né?
para que impulsione o seu sucesso material como uma satisfação pessoal em que você entende que você se tornou alguém melhor depois disso, e não perdeu amigos ou perdeu pessoas que você ama nesse decorrer do caminho. Tem que tomar cuidado para não se perder nessa busca, porque essas áreas aqui na casa 2 muitas vezes se a pessoa tiver muita ênfase, por exemplo, nessa casa 2 com áreas, é aquela pessoa mesmo que faz, faz tudo, mundo e fundos mesmo para obter isso aqui, né? A pessoa com área na casa 2 vai preferir, por exemplo, experiências que tragam prazer, que envolvam ação e dinamismo, mas que muitas vezes é muito rápido, mas aí não tem saciação, fica sempre em busca disso. Então, pode encontrar prazer em investimentos e empreendimentos a curto prazo, mas observe, se você só toma decisões rápidas e vê resultados imediatos, quanto isso vai se sustentar? Então, atividades que faz com que você consiga ganhos depois, sempre rotativo, é o ideal, né? Para investir, por exemplo, em cursos, ah, em algo que você consiga expressar algum conhecimento é mais ideal. Então, investir esses ganhos em algo que gere conhecimento é o ideal. Para poder você garantir a sua autenticidade e individualidade com o tempo. Entender que tem a ver com atividade, com se permitir viver, né? O que você ganha, também você gasta em experiências. Mas quanto de rotatividade isso tem? Para não ficar aquela questão, gastou em experiência, acabou, né? A pessoa com áreas na casa 2 por exemplo, prefere experiências prazerosas que envolvam ahn, atividade, sabe? Ação, prazer no sentido, né, o calor, né? A pessoa com área na dor vai valorizar, por exemplo, autenticidade, individualidade em relação a essa ideia das pessoas, né? Claro, o que eu quero, eu posso comprar, vamos lá, vamos ver, vamos realizar os sonhos, né, as minhas vontades através com aquilo que eu tenho, né? Então procura viver de acordo com seus próprios princípios e não deixe influenciar excessivamente pelas expectativas dos outros, né? Observe, quanto mais o ariano, essa pessoa que tem áreas na 2 no caso, não é necessariamente ele seja ariano, né? Mas ele tem áreas na 2 com forte Ares. Então, se ele tentar gastar o dinheiro com aquilo que ele quer, é ótimo, né? Ele vai conseguir fazer com que o que ele gasta, o que ele vive, os prazeres que ele tem, reflete os valores pessoais dele. Então, é necessário que ele consiga, pelo menos, expor aquilo que ele acredita. Tomar cuidado para que ele não gaste pelos outros, no sentido de começar até, por exemplo, gastar sem pensar, né? E esquecendo de gastar com ele também, né? É importante lembrar que Áries na casa 2 é uma parte da energia de Marte que vai lhe tratar justamente pelos gastos, né? Pela vida financeira, pelos bens materiais que essa pessoa possa conduzir, né? Mas tem que tomar cuidado para não gastar tudo de uma única vez, né? Porque aqui observe que é um signo de pólvora, né? Áries é a explosão de pólvora. Então imagine o dinheiro gasto, acabou. Então, Marte, essa energia de Ares pode fazer com que essa pessoa gaste tudo de uma só vez, em uma única situação, em uma única experiência, e esquece de alimentar, por exemplo, outros desejos, coisas mais que duram mais tempo, né? Especialmente em conjunto com onde se a pessoa tiver Marte no outro mapa. Então esse Ares na casa 2 ele vai refletir onde a pessoa tiver Marte. Então os gastos principalmente vai vir daquela área ali, ou então vai ter relacionado aonde Marte estiver. Observe, né, onde você tem Marte, então observe como é que é Ares nessa casa também. Então é interessante observar isso. Pode trazer influência significativa para a vida financeira da pessoa também, onde o signo que ela estiver. Então, bem, algumas características são muito assim. É uma pessoa que arrisca, né? Que guerreia por dinheiro, briga por dinheiro. Observe que Marte é um planeta da ação, né? É um planeta da energia. Então, assim, Marte, casa 2 Ares, nossa, pode.
pode levar a pessoa a buscar oportunidades financeiras com iniciativas, porém com muita coragem de tentar ousar. Então, pelo menos é uma pessoa que consegue especular, né? Então, é uma pessoa que pode estar disposta a assumir riscos, claro, que pode estar um pouco além, mas de alguma forma já seria esperado. Se ela consegue utilizar os empreendimentos financeiros de uma forma como a energia de Ares pede, né, com a atitude em relação a isso, é interessante, porque ela pode estar disposta a assumir riscos que ela sabe o que pode acontecer, quanto vai gastar. Se ela já fez a contabilidade ou ela de alguma forma sabe até os projetos, de onde vai, de onde vem. É importante que você, amado, amada, esteja atento a não se deixar levar por impulsos e gastar por questões que alguém falou, que alguém pediu para demonstrar isso para alguém, porque alguém falou que tem que ter aquilo para poder se adequar. Então é recomendável avaliar cuidadosamente os prós e os contras de todos os gastos, para que você saiba onde você vai lidar a longo prazo, quais são as consequências financeiras, para que você não se arrependa de ter gasto. Marte e Ares, nessa forte energia de casa 2 pode despertar, por exemplo, uma necessidade de competir em relação aos recursos financeiros com as outras pessoas. Lembre-se disso, né? A pessoa pode ter uma motivação intensa para alcançar o sucesso material, superar as outras pessoas, mas a que custo? Né? É importante canalizar essa energia competitiva de maneira saudável, de maneira equilibrada. A energia de Ares vai querer brigar, pode ter atitudes egoístas, prejudiciais a relacionamentos, mas você pode canalizar isso ao contrário, para fomentar relacionamentos. Claro, mas também não é para comprar, né, parcerias de ninguém. Em vez disso, concentre-se em aprimorar as habilidades em busca de aprimoramento pessoal contínuo. Quando Ares está na casa 2, Ares é a exaltação do Sol, então significa que os gastos e o crescimento profissional, o seu salário, os seus ganhos, é para crescer você mesmo. Quanto você se valoriza, seu custo também aumenta, por consequência, seus ganhos vão ser maiores, né? Ah, pode esperar, por exemplo, que Marte aqui, com essa presença de Ares, né? No caso, a influência os trânsitos de Marte em si, as conjunções, como Marte está no seu mapa, isso vai despertar uma forte competitividade em relação aos outros mesmo. A influência de Marte pode trazer uma energia vigorosa para a vida financeira, nessa questão mesmo de buscar crescer, mas também pode tornar você, amado, a essa questão mesmo de igual ganha, igual gasta, né? Ganha muito, mas vai gastar muito. Então, para lidar com isso, é recomendável desenvolver disciplina e controle financeiro, no sentido de ter a meta de quanto vai gastar, um orçamento. A ideia é o orçamento, quanto é que está disposto a investir naquilo. Então pratique essa ideia de saber quanto você está disposto a gastar. E não vem essa, tenho muito, não penso sobre isso. Tem que saber, porque senão você também demonstra um valor por si mesmo. O valor que você também dá aos seus recursos tem a ver com o valor pessoal. Então, tenha um acompanhamento cuidadoso das suas finanças. Isso vai ajudar você a evitar problemas futuros, em ter uma ideia de investimento futuro. Não deixe de escoar dessa forma, né? A canalização construtiva dessa energia de Marte pode garantir grandes retornos, né? Marte traz uma energia dinâmica, intensa, né, para a casa 2. A Áreas na casa 2 faz com que seja muito importante canalizar essa energia de forma direcionada, né? Na ideia de que você observe, Ares fala de atividades físicas, fala de energia de adrenalina, de esportes radicais, ou seja, seus gastos podem ser voltados a experiências gratificantes e desafiadoras para você mesmo. Então, investir em educação financeira e buscar oportunidade de crescimento profissional é ideal, mas investir nessas atividades que faz você sentir que está vivo
também são questões de valores, que isso vai fazer com que você entenda a ideia de ter ou não dinheiro, porque o dinheiro é importante para garantir essas experiências que você, sem ele, seria muito mais difícil conseguir. Marte pode trazer uma tendência para agir rapidamente, querer resultados imediatos, para ontem, tudo para ontem, se eu quero eu posso, eu vou pagar, eu vou gastar de qualquer forma, mas você pode parar um pouco, né? Você não vai ser guiado somente por essa questão intensa, porque é importante equilibrar essa energia com a paciência, com a perspectiva do futuro, do longo prazo. Então desenvolva um plano financeiro sólido, onde você sabe o quanto entra e quanto vai sair, para evitar, considere investimentos também longos. Claro, não é para você parar de agir impulsivamente, isso não tem como, porque a energia vai funcionar assim, mas você pode se motivar pelo próprio prazer de investir, né? Pelo próprio prazer de crescer, de se tornar alguém valioso ao longo do tempo. E isso vai garantir isso é retorno e sucesso, sim, sem você precisar brigar por ganhos financeiros, por dinheiro, etc, né, amado, amada? Bem, é isso. Se você chegou até aqui, é sinal que você gosta do conteúdo do meu canal. Você tem áreas na casa 2, possivelmente seu ascendente é peixes ou aquário, né? Porque pode ter ali um pouco de você ter ascendente aquário. Pode ser que a área esteja na casa 2 também, mas não rege a casa 2, sim, é peixes, mas influencia muita energia. A participação daqui vai trazer essa energia. Tem que lidar com esse impulso marciano de qualquer forma. Mas é isso, amado. Amada que me escuta, esse foi o vídeo, essa foi a mensagem, espero que ele seja útil. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like, comentários são bem-vindos, tá? E até a próxima análise aqui no canal de seu astrólogo do coração, Asus La Fera. Tchau, tchau, pessoal.